Estamos começando agora mais um módulo e esse é o módulo de Psychically Based. Nesse módulo a gente vai falar desse tipo de material que a gente pode usar no Spark, muito utilizado aí e é muito importante que você aprenda, tá bom? Então bora lá. O que é Psychically Based, né? Se a gente falar em tradução literal seria baseado em física. Mas esse é um modelo que ele já existe, né? Então, Cycle Based é um tipo de material baseado no modelo PBR. Sempre que você vê um artista 3D falando PBR, é do Cycle Based que ele está falando, tá? E essa é uma sigla justamente para Cycle Based Render, que busca atingir um nível mais realista e preciso dos efeitos de luz em objetos, tá? Então, ao contrário aí do Pong ou do Flat ou dos outros tipos de material, esse aqui ele vai me dar ferramentas, vai te dar ferramentas, né, para produzir coisas mais realistas ou tentar pelo menos, tá? Isso não quer dizer que com os outros você não consiga fazer coisas realistas, porém aqui a gente consegue ter mais controle sobre as coisas, né? Então a gente vai falar um pouco sobre as propriedades. Eu não vou repetir as que são iguais às outras, tá? Só vou dar uma passadinha ali, as que forem iguais, se você não viu o módulo anterior, vai lá e dá uma olhada que tem lá explicando as outras opções que tem aqui também. Aqui eu só vou falar das coisas específicas, ok? Então, vocês vão ver que a gente tem um controle legal e quanto mais controle, melhor para a gente fazer coisas personalizadas, tá? E quais são as propriedades aqui do Psychically Based, né? Vamos dar uma passadinha e eu já vou falar sobre o que a gente vai falar aqui nesse módulo. Então, a gente tem aqui em cima, né, o tipo, o shader type ali já está como Psychically Based, como vocês podem ver aqui. E aí a gente tem as propriedades iniciais e diferente dos outros modos, a gente tem o Vertex Color, que eu vou falar sobre isso aqui, tá? Aí aqui embaixo a gente tem os parâmetros de superfície, que também não tem nos outros, tá? A gente tem algo parecido lá no Specular do Standard, porém aqui é uma forma muito mais avançada e também mais complexa de se utilizar. Eu vou explicar isso também. O Normal eu já expliquei no outro módulo anterior. Aqui a única diferença é que usando os parâmetros de superfície, ele vai ter um resultado diferenciado aqui, dependendo das configurações. Então ele funciona diferente lá do Standard. Aí a gente tem a Emission, que não é tão boa quanto poderia ser, quanto é em outro software 3D, mas dá para fazer uma coisinha ou outra. E a gente tem o Environment, que ele é diferente do Environment lá do Flat. Ele é diferente, usa outro formato de imagem, é outra coisa. Então a gente vai ver sobre ele aqui nesse módulo sim, tá bom? Então, vamos para o primeiro? Albedo e Vertex Color, tá? Quando a gente fala de albedo, isso é o cálculo, né, da luz em relação à nossa textura, ou, melhor dizendo, a cor do nosso objeto, né? A textura, sempre que eu falar textura, quando eu falo de Psychically Based, aqui dos materiais, são cores. A gente está falando do pixel. Então, o albedo, que é essa parte, a gente define, né, quais são as cores do objeto. E nos outros, a gente vai selecionar a luz. Então, só vai aparecer a cor onde estiver aparecendo luz. Mas onde a gente define a cor é por aqui. Então, assim como nos outros, a gente tem a opção de color aqui, né? Para a gente mudar a cor do nosso objeto ou multiplicar essa cor do objeto por uma textura. Então, se eu colocar aqui uma textura clara e colocar aqui a cor vermelha, ele vai transformar essa textura em vermelha, multiplicando as cores por essa. E aí agora a gente tem essa parte a mais que é o Vertex Color, tá? A gente não vai aprender a fazer aqui, porque é algo bem complexo, mas basicamente o Vertex Color, ele é o quê? Ele é cores das vértices. Toda vez que um artista 3D, um modelador aí, ele está fazendo 3D, ele pode configurar para determinadas vértices terem cores. Ele não pode colocar uma imagem, não pode colocar um logo, um texto, nada. Só cor das vértices dentro do 3D. Isso sem usar nenhuma imagem,
nenhuma textura, não pesa nada dentro do objeto, ele é só uma programação que vai dizer para o Spark, para qualquer software que use 3D, como o Unity também, que é uma engine de desenvolvimento de jogos e também de realidade aumentada, ele vai dizer para ela assim, ó, na Vertex X, você pinta de vermelho. Na Vertex tal, você pinta de azul. E aí o próprio programa, entendendo essa programação, vai lá e pinta o objeto. E ele também multiplica pelas cores da textura ali, tá? Hoje em dia, não sei se é tão utilizado assim, mas ele geralmente é usado para otimização mesmo, para você economizar espaço e às vezes até economizar performance. Como assim, Kevin? Videogames antigos não tinham capacidade, potência mesmo para gerar luz e sombra em tempo real. Então, muitos modeladores colocavam a sombra dentro da cor de vertex. Então fazia a textura toda lá de uma cor só, e aí a sombra ficava dentro do vertex. Ele colocava lá vários tons de branco e de preto, você coloca a textura por cima, ele vai funcionar como sombra, tá? E aí eu tenho um projetinho aqui para mostrar de exemplo para vocês de um cubo que eu fiz aqui com as cores em vertex, fiz rapidinho. Se você aí já mexe com Blender, procura aí How to Apply Vertex Color in Blender, você vai achar alguns tutoriais, tá? Então tem aqui esse material que ele está com essa textura de quadradinhos, como vocês podem ver. Eu coloquei quadrado preto e branco para vocês verem a multiplicação das cores aqui do albedo, né? Então ele está em branco, branco com branco, continua branco, e preto com branco também continua preto. Qualquer cor que você multiplicar por branco, ela não vai mudar, ela vai continuar com a sua própria luz. Mas a partir do momento que a gente coloca vermelho aqui, olha só o que acontece. Lembra que a gente aprendeu lá nos Blend Modes do Multiply? É a mesma coisa aqui, ó, ele multiplica. Então, tudo que é branco vai ficar vermelho, e quanto mais claro for a cor, mais ela vai ser multiplicada pela cor aqui, tá? Então, vamos voltar para branco aqui. E o mesmo acontece com a cor de Vertex. Eu vou ativar e você vai ver o que vai acontecer. Olha só, isso aqui eu defini lá no Blender, essas cores de Vertex, e ela multiplicou pelo branco aqui, tá vendo? E pelo preto não. Então, se eu quisesse fazer que esse lado fosse sombreado, por exemplo, eu colocaria um cinza. Aqui ele já ia dar um efeito de sombra, né? E o Vertex, ele também se multiplica pela cor do nosso albedo. Então, se eu colocar um verde aqui, ó. Então, a gente tem três coisas se multiplicando. A cor do vértex, né? Então, as cores do vértex, né, aliás. A cor do nosso albedo aqui, da nossa difusão no nosso material. E as cores da textura. São três multiplicações de cores, tá? Dependendo do que você for fazer, isso aqui pode ser muito útil, pode ser um aliado, pode te ajudar aí a economizar espaço e performance dentro do seu efeito. Então, se você quiser saber um pouco mais, estude aí sobre Vertex Color e 3D, que pode ser bem legal, tá bom? Surface Parameters and RRM. Gostaram do meu inglês? Agora a gente vai ver sobre parâmetros de superfície e ORM. Guardem essa sigla, ela é muito importante e sim, ela está maiúscula porque ela é uma sigla, tá? E o primeiro lugar que vocês podem ver ela é nas propriedades aí do material em Psychly Based. Tá vendo aí? Conseguiram enxergar a sigla? Tá fora de ordem, mas tá aqui, ó. No Occlusion Strength, a gente tem o O. No Roughness, a gente tem o R. E no Metallic, a gente tem o M. E aí a gente tem aqui embaixo também o ORM Texture, que é a junção dessas três propriedades aqui, tá? E o que são elas, né? A primeira delas é o Metallic. O Metallic, ele define o quão reflexivo e brilhante é uma superfície. Então, é aqui que a gente vai colocar o quanto de reflexo, quanto o reflexo vai brilhar dentro de um objeto 3D. Então, quanto mais a gente colocar aqui, se a gente for falar na linguagem aí da programação, mais metálico o objeto vai ficar, porque objetos metálicos têm o reflexo
muito alto, né? Você vai ver um carro prata, por exemplo, que ele tem um reflexo alto, ele tem um nível de metálico alto, tá? Não sei se ficou um pouco confuso, mas é isso aí. Aí depois disso a gente tem o roughness, que é o R na nossa sigla, que ele vai definir o quão lisa ou quão áspera é uma superfície. E ele vai fazer isso junto com o normal map, tá? E tudo isso que a gente está vendo aqui é baseado na luz que esse material recebe, tá, gente? Então, esse metálico, esse roughness, ele vai ser definido pela luz. Sem luz, nada disso vai ter efeito nenhum, ok? E logo em seguida, a gente tem o Occlusion Strength, que seria a força de oclusão, né? Quão forte são as sombras nas áreas de relevo de uma superfície? Então, as áreas de relevo, né, seriam aqui o roughness, que é a força do nosso relevo. Basicamente, é a força do nosso normal map. Se ele vai estar mais definido ou menos definido, é por aqui. E pelo occlusion, a gente consegue definir onde aquilo vai ter efeito ou não e com que força, tá? O onde a gente define pela textura. Como vocês viram, a última opção ali, que era a ORM Texture, a gente pode usar uma imagem que ela serve como um mapa para definir onde cada um desses efeitos vão interagir, vão funcionar, tá? Então a gente pode fazer, por exemplo, num objeto, só uma parte metálica, né? Como, por exemplo, eu disse um carro, vamos supor que tem o capô do carro é metálico, mas do lado ele é um preto fosco. Então a gente faria o reflexo mais forte só no capô, usando o mesmo material e usando o mapa de ORM para definir onde que vai ser isso aí, né? E aí, a mesma coisa aqui no roughness, na rugosidade, se a gente tem um material que vai definir um pneu, por exemplo, o pneu a gente deixa bem marcado lá as situações do relevo, que são as marcas do pneu, mas quando chega na roda, a gente deixa o metálico um pouco mais forte e menos forte aí no pneu, porque o pneu não tem reflexo metálico, né? Ele tem um reflexo bem só da luz batendo mesmo, luz e sombra. E aí a gente coloca o occlusion, né, para ver, para definir como essas sombras do relevo vão funcionar, onde e com que força, usando a textura, que é o mapa de ORM. E como que funciona esse mapa de ORM, né? Você pergunta para mim, como que eu consigo ter um mapa de três coisas em uma única imagem, Kevin? Vamos lembrar aqui, né, que eu já falei para vocês, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso mais para frente, mas toda imagem que a gente vê na tela, ela tem os seus canais de cores, assim como na escola, quando você aprendeu as cores primárias, que a mistura delas vão gerando outras cores, que vão gerando outras coisas, que vão gerando outras cores. Aqui na tela que você está assistindo isso aqui, a gente também tem isso. A gente pode chamar de cor primária, não é exatamente isso, mas dentro do perfil de cor que você tem na sua tela, a gente tem o RGBA, né? Então, sendo o R uma sigla para red, que seria o vermelho, o G uma sigla para green, que seria o verde, e o B para blue, que seria o azul. E a mistura dessas três cores dá todas as cores que você está vendo na tela aí. Tudo vem a partir dessas três cores. E quando a gente faz uma textura, seja no Photoshop ou qualquer outro software, não sei se todos permitem isso, mas a gente pode trabalhar com canais separados. Então, aqui ó, até coloquei a cor para vocês, porque a gente, quando vai fazer esses mapas, né, de Metallic, Roughness e Occlusion, quando eu vou fazer o mapa de metálico, eu faço ele dentro do canal B, que seria o Blue. Então, tudo que tiver no canal azul, somente o metálico vai reconhecer. E tudo que tiver no verde, somente o Roughness vai reconhecer. E tudo que tiver no vermelho, somente o Occlusion vai perceber, tá? Então, só deixando um pouco mais claro aí, a gente tem o ORM ali, sendo o vermelho, que seria o Occlusion, o R, o verde, que seria o Roughness, e o M, que é o Metallic, ou Metallic, que seria o azul, né? E eu vou mostrar agora para vocês aqui, na prática, eu fiz um projetinho aqui só para mostrar para vocês. Então, vamos colocar aqui na tela. Aqui em cima, ó, eu vou ter
nos 3 canais ali, ó, que eu fiz aquela imagem que eu mostrei ali para vocês, no primeiro canal, a gente tem a oclusão, certo? Então aqui embaixo, eu tenho esse material aqui com esse normal map, tá? É só esse normal map que está dando essa textura aqui, ó, de tijolinho, tá? Que ele está calculando aí esse relevo para fazer esses tijolos, essas pedras. E aí eu tenho ali o canal vermelho, que seria a oclusão. Então, quando eu aumento aqui a oclusão, olha só o que acontece. Eu coloco aonde o meu relevo vai ou não aparecer nas suas sombras. Então, quando eu aumento aqui, eu seleciono a força em que isso vai acontecer, tá vendo? E ele só coloca o relevo do normal map aqui onde eu coloquei a oclusão, tá? E aí logo em seguida aqui a gente tem o R, que seria o roughness, que a gente define, né, como que vai ser aqui a maciez, né, a softness do nosso, o smooth, né, a suavidade do nosso relevo, de como a luz reage ao nosso relevo e assim dando definição para ele. Então, se eu aumentar aqui o roughness, ó, tá vendo que ele está aqui no meio, que é onde está o R, né? Deixa eu até diminuir aqui a oclusão. Aqui no meio é onde está o R. Eu vou aumentar o roughness, ó, bem diminuído. Tá vendo que está bem definido as luzes aqui, bem literal, né? Porém, quando eu aumento aqui, ó, ela vai ficando mais suave até um ponto em que ela quase some. Mas só na onde eu defini o mapa de R aqui. Essa parte aqui do meio que está pegando é justamente onde está o R preto, tá? Mas aqui, se tivesse tudo verde, não estaria pegando também. Então, esse é o mapa verde aí, né, de roughness. E aí, por último, a gente tem o metallic, né, que seria o metálico, que a gente define o quão metálico é isso. Então, se eu aumentar aqui, ó, ele vai ficar preto por inteiro, porque ele não tem nenhuma textura de ambiente, que seria o environment aqui. Então, vou colocar uma aqui, mas eu já vou explicar para vocês como funciona, só para vocês verem o reflexo funcionando. Olha só. Como eu tenho no mapa aqui aonde eu quero que o meu metálico pega, quanto mais eu aumento, mais metálico ele vai ficar, ou seja, mais reflexo ele vai receber. E isso também vai influenciar aqui no roughness, tá? Mas é que ele está ali, né? E na oclusão também. Tudo influenciável. E olha só, vocês conseguem ver aqui o mapa de ORM. Ó, olha aqui o roughness funcionando somente ali. Então, lembra que eu falei para vocês? Imagina que aqui é o capô, e aqui é o pneu, e aqui é sei lá o que, tá? Não consigo mexer nisso aí. E aí, para vocês verem funcionando sem o mapa, né? Se eu não tiver nenhuma textura aqui, ele vai aplicar no meu objeto inteiro. Então, a oclusão passa a parar de funcionar, porque eu não tenho um mapa definindo onde ela está. Porém, a rugosidade aqui, o roughness, funciona perfeitamente no objeto inteiro, ó. Se eu ficar assim, ele vai ficar duro, dói até o olho de ficar olhando, tá vendo? Mas dependendo do material, vai ser essa a melhor maneira. E quanto mais eu aumento, mais suave vai ficando. E é justamente esse reflexo. E a mesma coisa aqui no metálico. Dá uma olhadinha. Se eu diminuir em zero, ó, ele não tem reflexo nenhum. Somente a reação dele à luz. Tá vendo? Tanto que se eu virar essa luz aqui, ó, ele já muda. Mas quando eu aumento o valor de metálico, ele passa a ficar muito mais clara a imagem de reflexo que a gente colocou ali, tá? E tudo isso também baseado no normal map, que sem o normal map ele funciona bem diferente. Olha só, a imagem sem o normal map, a gente diminui e aumenta o metálico, e aqui o roughness, ele vai diminuir e aumentar a resolução desse reflexo para a gente, no sentido de ficar mais suave ou não, já que ele não tem um mapa de normal map, mas ó, refletindo normalmente, metálico aqui, tá? Então, esse foi aí o ORM. Vamos falar agora de emission. Emission, em tradução literal, aí significa emissão. Mas emissão do que, Kevin? Emissão de luz, né? Basicamente tudo que a gente está falando aqui é sobre luz, né? A gente tem as texturas, tem as imagens ali, mas é tudo luz, reflexo, refração de luz, tudo luz.
E aqui a gente tem essa opção de emission, tá? Mas o que acontece? Não tem muito que a gente falar aqui porque meio que não funciona dentro do Spark. Em outro software de 3D, quando você cria um mapa de emissão, né? Vamos supor que você faz uma placa neon, tenho até um exemplo para mostrar ali para vocês, e você coloca que aquele neon ele vai emitir luz. A partir do momento que aquele neon está emitindo uma luz, todos os outros objetos que chegarem perto dele vão receber essa luz. Então, se você tem um neon, uma parede atrás, a luz do neon vai iluminar a parede. Porém, não funciona. Isso não acontece. O que acontece dentro do Spark é que a emissão de luz ilumina o próprio objeto, mas não ilumina os outros, tá? Então, vou até mostrar para vocês aqui que eu peguei um 3D na library aqui, né? Um 3D gratuito lá na biblioteca do Spark que eu falei para vocês, que é esse 3D aqui, ó, tá vendo? De fast food. Eu até abri aqui a página dele oficial, aqui pelo Sketchfab, tá vendo? E olha só, a emissão de luz está vindo exatamente do neon aqui, ó, onde tem o hambúrguer e o food, e os outros objetos estão sendo atingidos por essa luz, tá vendo? E esse aqui é um modelo bem básico, tem modelos muito mais complexos disso, onde até tem reflexo, esse tipo de coisa, né? Tem sombra e tudo mais. E aqui pelo Sketchfab, né? Eu consigo vir no modo inspetor e ver, ó, os canais do material aqui e tem aqui a emissão. Então, ó, consigo ver exatamente onde está a emissão de luz. E você viu aqui como que ela reage aqui, né? Só que quando a gente chega no Spark, deixa eu até fechar essa janelinha e mostrar para vocês. Eu desativei aqui para mostrar para vocês, a emissão está desativada, né? Ela tem aqui ó, o mapa UV, né? A textura no mapa UV, você consegue ver que o branco aqui, você ligar os pontos, você vai ver que é onde está o hambúrguer e é onde está as letras, certo? Então, no mapa de emissão, ó, a gente tem exatamente nesses mesmos locais onde estariam emitindo as luzes e suas respectivas cores. Então, a pessoa que criou isso foi lá e colocou aqui, ó, a textura não foi feito com o Spark isso, né? Foi feito para 3D mesmo. Então, quando eu ativasse aqui, era para ter um resultado parecido com esse, mas na verdade o resultado que a gente tem é este aqui. Então, eu nem tenho muito o que falar, justamente porque ele só iluminou a própria letra, né? E o que que isso tem de utilidade, na verdade? A única utilidade é que quando eu desativo todas as luzes do ambiente, a luz do objeto ela continua funcionando, tá? Então vamos supor que você quer fazer alguma coisa que fique no escuro, que não reaja à luz e que fique iluminado e tudo mais. Aí você pode usar a emissão, porque se eu ativar aqui, ó, vai ficar tudo escuro agora. Então, como eu disse para vocês, ele só ilumina a si mesmo, tá? E além de usar a textura aqui, eu posso usar uma cor, né? Então, olha lá, está iluminando todo o objeto, mesmo sem luz. Então, isso pode ser útil também, caso você ache que um objeto está muito escuro numa cena. Vamos supor, o objeto está muito escuro, né? Se você colocar branco, ele vai ficar todo branco. Mas para ter uma luminosidade extra, você pode só colocar um pouquinho aqui, ó, de cinza. Ó, já vai iluminar um pouquinho. Mas, na minha opinião, não tem muito uso para isso. A maioria das coisas você consegue fazer já na textura, a não ser a questão que eu falei para vocês de ter algo brilhando. Vou deixar branco aqui, né? Porque a cor se multiplica por ele. Da gente ter algo brilhando, mesmo quando não tem luz na cena. Aqui, ó. Se eu ativar a luz, ó, a luz está atingindo tudo. E ela atinge também as partes que estão com emissão. Só que quando não tem nada, elas continuam acesas, ó. Então, é basicamente isso aí a emissão, né? Só para vocês verem que ela pode ser ativada por aqui. A gente tem uma opção de cor nela também, que ela se multiplica pela cor de baixo, igual tem lá na difusão, e a opção de colocar a textura. Mas a emissão é isso, né? Agora chegou a hora da gente falar sobre o environment, né? Que em tradução livre aí seria o ambiente, o meio ambiente,
né? É o que está em volta. Nesse caso aqui, é o que causa os reflexos baseado na luz. Então, ele tem esse nome justamente porque ele tem o poder de ambientar o nosso objeto dentro da cena, né? Então a gente consegue fazer com que as cores, a luz e etc. rebata da maneira que a gente quer que aquele ambiente seja preparado, tá? E quando você vai lá no Spark, você tem essas opções aqui, né? Você pode ativar ou desativar. Se você ficar com ele desativado, ele vai ficar como se o ambiente fosse um totalmente preto, como se ele não tivesse ambiente, como se fosse o espaço, tudo preto. Ou seja, qualquer opção que a gente fosse usar deixaria toda a parte iluminada preta. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, 4 esferas, tá? Todas elas em Psyche Based. E uma dica legal aqui, quando você quiser mudar a mesma opção de vários materiais, ó, cliquei no 1 aqui, ó, se eu segurar o Shift, clicar no 4, seleciono todos eles, tudo que eu mudar aqui vai mudar em todos lá. Então, vamos mudar o metálico. Lembra que eu falei para vocês que é o que faz pegar o reflexo? Se eu mudar total, ele vai ficar preto, justamente porque o environment está desativado. Então, ele está refletindo o quê? O nada. E o nada, nesse caso, seria a ausência de cor, seria preto. E esse pontinho branco é a nossa luz. Então, se eu vier aqui ó, e andar com essa luz, ó, andar não, mas girar a nossa luz, ó, que essa é uma luz direcional, a gente vai falar sobre luz mais para frente, o reflexo dela se move dentro do nosso objeto, tá? Então, a gente tem a opção de colocar uma textura. E eu falei para vocês, né, que era diferente lá do Flat. Por quê? Porque lá no Flat a gente poderia colocar qualquer imagem, seja JPEG, PNG ou qualquer coisa assim. Porém, aqui no Spark, quando né, a gente vai no Psyche Based e vai aqui para selecionar um arquivo, ele coloca que só suporta um tipo de arquivo, que é o .hdr. E o que é esse .hdr? Que formato é esse, Kevin? Eu nunca vi isso na minha vida, tá? O formato .hdr é um mapa HDRI, também conhecido como HDRI Map, né? Eu não vou falar aí o que significa a sigla, algo como High Dynamic Range, alguma coisa assim, mas não tem tanta importância o que a gente está falando aqui, mas é entender como que funciona. E são imagens panorâmicas com muitos dados sobre cores e luzes usados para controlar ambientação e reflexos em cenários 3D. Ou seja, sabe aquelas fotos em 360 que as pessoas tiram em festas ou ali, como vocês estão vendo no exemplo, tirou nesse espaço aí que tem essa grama, essa floresta. A pessoa pode tirar uma foto em 360 e usar ela como reflexo de uma cena em 3D, ambientando esse objeto dentro desse cenário, que seria né, essa floresta, por exemplo. Só pelos reflexos, né? Porque se vocês repararem, né, os reflexos mudam de acordo com o ambiente. Que nem ali atrás eu tenho as luzes, eu vou chegar bem perto delas aqui, ó. E aí eu vou apagar e vocês vão ver a diferença que faz, tá? Deixa eu só abrir aqui para mim apagar elas. Ah, não vou apagar não, porque tá no mesmo negócio aqui que apaga, que desliga minha câmera. Então, não vou, mas aqui, ó, quando eu venho aqui perto, ó, consegue ver minha mão reagindo ao vermelho? Só que quando eu chego perto do verde, ó, consegue ver minha mão reagindo ao verde aqui? Olha só. E quando eu vou chegar perto de vocês, ela está reagindo a outra luz que está ali em cima, que é uma luz branca, tá? Então, o ambiente ele vai definir como que os objetos vão funcionar. Se você pegar aqui, por exemplo, o meu fone, ó, ele está refletindo a luz que está aqui do meu lado. Essa luz eu consigo trocar a cor dela para mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou mudar ela para verde. Olha só o reflexo no meu fone aqui, tá vendo? Então, é como se o meu quarto fosse o mapa de HDR e tá colocando toda essa informação de luz aqui em mim, tá? Para ficar bem claro mesmo. Então,
Muitos HDRs, né, a gente consegue pegar pela própria loja do Spark, a loja não, né, o acervo de arquivos do Spark, que é a R-Library, gratuitamente. Tem muitos lá, muitos mesmo, tá? Inclusive os que eu coloquei ali, que já estão no meu arquivo, quem foi esperto já viu aqui, ó. A gente já tem vários aqui que eu baixei de lá, muito simples, você vai vir aqui, ó, nessa aba de texturas na library e vai ter muitos HDRs para você usar aí gratuitamente e bem diferentes um dos outros. Então você vem aqui, ó, dá um import free, ele já aparece ali. E você pode ver que ele fica dentro da pasta de textura porque são imagens, tá? E se são imagens, dá para a gente criar. E a gente vai aprender mais para frente um método para criar pelo Photoshop. E aí você pode criar a ambientação que você quiser, tá? Mais para frente a gente vai aprender. Então, elas são imagens, mas elas não se comportam como as outras aqui dentro do Spark, tanto que quando a gente clica nela, aqui nas propriedades, pelo menos até então, não tem nada. Olha só, eu até consigo jogá-la aqui pelo patch e a gente vai ver mais sobre isso para frente, tá? Mas por enquanto a gente não consegue fazer nada com elas, ok? Então, não tem nada aqui, não tem opção de compressão, nem nada assim. Mas a gente pode colocar elas aqui na opção de Environment. Tá vendo que ela aparece aqui e não aparece qualquer outro tipo de textura. Então vamos supor que a gente coloca aqui, ó, nessa nossa primeira bolinha, a textura aqui do Sunrise, ok? Então vamos colocar, ela é a 4 na verdade. Vamos ligar o Environment e colocar o Sunrise. Olha só que legal. Ele está refletindo exatamente a imagem que a gente colocou ali, tá? E se eu girar a minha imagem, ó, o reflexo continua o mesmo, porque o que está girando é o meu objeto e não o meu reflexo. Mas se eu viro a câmera, aí sim o reflexo fica diferente, porque o ângulo que a gente está olhando vai mudar sim este reflexo. E aí, como eu falei para vocês, o Metallic vai controlar exatamente isso, ó. Então, quanto mais metálico, mais reflexo a gente vai ter baseado aqui no environment. Então vamos colocar um em cada um para vocês verem que dá para a gente fazer cenas muito diferentes. Então a gente tem aqui o Country Yard, o Studio e aqui vamos colocar o Machine Stop, aqui, Machine Shop. Então a gente tem esses aqui. E nem sempre a gente precisa usar eles dessa maneira aqui que fica super reflexiva, né? Geralmente assim é só para coisas muito metálicas ou coisas que são espelhadas de propósito, como por exemplo lentes de óculos espelhados e coisas desse tipo. Mas se não, a gente pode usar um roughness aqui, né, que seria a rugosidade, para a gente aumentar aqui e a gente deixa esse reflexo mais suave. E aí ele trata-se muito mais de ambientar o objeto com as cores da iluminação em volta, né? Ele está refletindo as cores do que a própria imagem em si. Muita gente gosta de usar esse aqui, que é o estúdio, justamente porque ele tem cores mais neutras, né? Que são o preto e o branco. E olha só, a gente consegue uma iluminação bem natural. Vou mudar todos para vocês verem aqui que não se trata só do reflexo literal, mas sim de uma ambientação propriamente dita, tá? Então, efeito HDR vai ser muito legal, a gente vai usar muito isso aqui, tá? Porque dá para fazer muita coisa legal mesmo. Vai deixar os seus trabalhos muito mais profissionais e mais realistas também, tá? Então, é basicamente isso. E você pode conseguir alguns HDRs de graça por esse site aqui, que é o HDRI Raven, né? É um site muito legal que tem muitos HDRs de graça. Então vou mostrar ele aqui rapidinho para vocês. Você entra lá, hdriraven.com, e ele já está até falando aqui, ó, todos os HDRIs são 100% gratuitos para todos. Então, quando eu entro aqui, eu tenho a opção de ir na galeria, tá? E aí tem a galeria de coisas que foram renderizadas usando esses HDRs. Então você consegue ver aqui, ó. Tá vendo? Os olhos aqui, ó. Tudo para ambientar. E eu tenho aqui também a opção de HDRI, que me dá muitas opções. Inclusive algumas daqui você vai encontrar lá dentro do Spark, tá? Então, vou falar uma coisa importante aqui também para vocês. Como eu disse lá atrás, né? Aqui no começo desse vídeo, dessa aula,
os HDRIs têm muitos dados de iluminação, de cor e tudo mais. Então, por isso eles podem ser muito pesados. Então, toma cuidado, tá? Vou falar sobre isso mais para frente, mas todo o projeto do Spark a gente pode ter só até 4 megabytes de peso. Então, o HDRI ele pode pesar muito dentro do seu arquivo, então tenha noção disso. Ele tem um tamanho mínimo, não dá para usar qualquer coisa. Vai ser difícil achar um HDRI leve, mas a gente tem que usar o mais leve possível. Então, quando você escolhe um aqui dentro do HDRI Raven, você pode pegar, por exemplo, esse aqui, ó, Chinese Garden, né, que é um jardim chinês. Aqui embaixo ele vai me dar algumas opções de download. Então, sempre pegue a menor, que seria de 1K. Nem precisa mais do que isso. Isso aqui é só para coisa muito high-end, é filme da Disney, é jogo de PlayStation 5 e etc. Que vai ter algo em 18K e olhe lá, né? 4K no máximo. Então, baixa em 1K se for usado aqui e ainda assim já é bem pesado, quase 2 megas. Se você levar em consideração que o filtro pode ter 2 megas, 1.7 aqui é bastante coisa. Perto de 4, que é o máximo, né? Então, usem aí, é gratuito, já vai testando, abre aí o seu Spark, baixa vários HDRs, faz esses testes aqui, tenta fazer alguma coisa, manda no grupo do Telegram que eu quero ver vocês testando essa tecnologia, tá? Aí uma última coisa aqui para a gente falar do Environment é que ele tem essa opção de rotação, que a gente escolhe justamente qual a rotação desse 360, desse panorama, que vai estar configurado aqui no nosso reflexo. Então, se a gente pegar aqui no nosso primeiro e mudar, ó, fica vendo que ele vai girar ali, tá? Então, é como se o mundo girasse, né? Se eu fosse pensar aqui no meu quarto como HDRI, é como se eu tivesse parado e o meu quarto girando. A gente não pode animar isso nem nada, mas serve muito legal para a gente pegar, às vezes, um ponto que a gente não quer, a gente esconde ele ou traz um outro que a gente quer de um HDR, tá bom? Então, é basicamente isso, o environment. É muito, muito, muito interessante mesmo. Funciona muito legal e a gente vai usar demais. Então, este foi o módulo aí de PBR, né, de Psyche Based. Caso você não tenha visto o módulo anterior de material, é muito importante você ver que tem algumas coisas lá que a gente não falou aqui e que tem no Psyche Based, tá? Uma coisa que muita gente vai reparar também é que o Psyche Based não tem alfa. Isso significa que não dá para usar alfa com ele? Não, não significa. Inclusive, eu não sei por que o Spark não colocou esse módulo lá, mas a gente vai aprender a fazer isso mais para frente usando os patches, que é a programação visual do Spark, que eu já falei para vocês que existe lá no Patch Editor, tá? Uma coisa muito legal também para vocês pensarem, eu falei sobre a emissão, que ela é praticamente inútil, tem pouquíssimo uso, mas pode ser que futuramente ela fique melhor e funcione melhor. Então, é importante vocês saberem como ela funciona, porque quando ela chegar, ela vai ser muito, muito útil. Dá para fazer coisas muito legais com ela funcionando de maneira aí decente, né? Então esse foi o módulo de Psyche Based. Sempre volte aqui quando você não lembrar como funciona alguma coisa. E agora a gente vai para o próximo módulo, beleza? Então comenta aí, vai falando para mim, dando feedback, o que vocês estão achando até aqui, que isso é muito importante para mim. Valeu?